família! Salve, salve! Mais um vídeo aqui no canal Vasco em Família, no momento que eu estou gravando esse vídeo, 7h21. Boa noite, vamos finalizar esse sabadão com muita resenha, um bate-papo aqui entre o Tiagão e você. Fico satisfeito quando eu vejo o amigo comentando aqui no nosso vídeo hoje. Tiagão, foi difícil te achar hoje, hein, irmão? Verdade, família, hoje eu não gravei o vídeo das 7, né? Fui tirar um soninho da beleza, mas estou aqui, né? Gravei o vídeo da parte da tarde e essa resenha pra gente finalizar o nosso sabadão e amanhã é decisão. Tem resenha, família, a gente vai falar aqui, Thiago Mendes está confirmado, tá fora, PH deve voltar a ser titular, Piton barrado, na frente nenhuma mudança, e aí nesse sentido, família, eu preparei aqui alguns cortes. Eu tava vendo uma página, cara, fã do Diniz, fã, que é o Lendo o Jogo. Inclusive, numa entrevista que o Diniz deu para o Fui Clear, o Diniz destacou essa página, o dono da página, falando que gosta muito dele, que ele tem visão, das postagens e tudo mais. E aí, recentemente, eu vou falar recentemente porque eu não sei se foi exatamente hoje, ele destacou um corte do Paulo André, né, que hoje trabalha com futebol, zagueiro, ex-zagueiro. Inclusive já teve um embate com o Eurico Miranda, falando sobre a estrutura da base, um tempo atrás, não sei se vocês já viram esse vídeo, falando uma história com o Santos, do Diniz com o Santos. E eu quero trazer para o nosso contexto nesse momento. Bem interessante para a gente debater, além do Diego, revelado no Santos, que passou aqui pelo nosso rival. Na minha modesta opinião, essa visão dele queima mais o senhor Felipe Coutinho. Além de páginas aqui da Argentina e da Colômbia falando sobre o Marino. Ô 22, é muita coisa. Eu tô te falando, chega aí que eu vou ajeitando tudo aqui e vai ficar uma resenha boa, beleza? Mas antes, deixa o like, comenta, hype o vídeo. Se não for inscrito aqui, se inscreve para fortalecer o trabalho do Thiago. Família, vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu destacar aqui o GB. Hoje foi titular, né, jogando lá pelo Fortaleza, inclusive deu uma assistência para o gol do Sacha, volante. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tá aí como titular. Tá aqui que depois ele até saiu do jogo. Mas importante, né, família? Importante essa participação aí do GB no Fortaleza. Espero que ele seja titular nessa Série B. Acho bem possível, né? Porque eu acho que o Fortaleza tá acertando com boca aí a venda do Adam Barreiro. E de repente o GB consegue ter sequência, ser titular, importante para voltar a jogar no Vasco no ano que vem e agregar, né, família? Eu acho isso muito importante. A gente pode pontuar hoje também a participação do Ryan lá no Bournemouth, quase que faz um golaço. Até vibrei aqui, minha esposa falou, o que é isso? Eu falei, o cara é cria, pô, tem que vibrar. Que golaço seria, um jogo mais difícil hoje para ele, né? Até porque encarou lá o Diouf, acho que é o lateral esquerdo lá do Senegal, um tesão que tava até me dando inveja. E o ponta lá do West Ham também, um moleque que é enjoado, né? Esqueci o nome dele, mas enjoado ali, dificultou o jogo hoje pro Ryan. Mas realmente o Ryan é um outro nível. Deve ser, cara, convocado aí para a seleção, pro Ancelotti ver de perto. E aí, nesse sentido, família, aproveitar que a gente está falando aqui dos Crias, falar do Barros, né? Que hoje foi homenageado aí pela diretoria do Vasco, porque atingiu a marca de 50 jogos. Tá aí ele e o homem viril, Admar Lopes, tirando essa foto aí. Jogador muito importante, né? E por isso que eu comecei destacando a situação do GB, porque foi exatamente o que aconteceu com o Barros, né? Foi emprestado, o Ramon Dias, né? Disse que não ia trabalhar com ele, Amazonas, América, voltou para o Vasco, que hoje é um jogador muito importante, muito importante. Então, se você olha hoje para o elenco do Vasco, você não tem um jogador para substituir o Barros. Não tem. Hugo Moura não chega nem perto da saúde do Barros, da noção de marcação, da importância que tem o Barros hoje para o Vasco. Então, parabéns aí, espero que ele possa jogar muita bola amanhã. Quem sabe, né, Barros? Deixar o seu golzinho também, né? O Barros fez gol contra o Internacional. Lá, de repente, guarda um de cabeça. Vou falar isso aqui, acontece, você vai falar, cara, Thiago, tu é foda. É isso. Seguindo a nossa resenha, família, para a gente destacar a ausência do Thiago Mendes, tá fora, né? Ficou fora do treino, acho que de quinta, de sexta, e novamente não participou da atividade, né? Acho que o Vasco trabalhou hoje, deixa eu ver aqui essa informação do Veni, ó. Por conta do problema sofrido no joelho durante o treino, como adiantamos nesta semana, Thiago Mendes novamente não treinou no campo e desfalca o Vasco contra o Fluminense neste domingo. Família, vai fazer muita falta, mas a gente vai conversar um pouco mais sobre essa ausência no decorrer do nosso vídeo. Tá aqui também PH, né, voltando a ser titular no lugar do Pumita. A gente vai destacar isso logo mais. Antes, deixa eu colocar aqui esses cortes que eu separei do Diego, do Paulo André,
e também do Gabriel Farias, falando um pouco sobre o clássico, a situação que vive o Vasco, a situação que vive o Fluminense. A gente volta aqui para fechar esse vídeo falando também da provável escalação. Olha só. De tudo com muito respeito, né? É algo muito pessoal. Já tive com o Coutinho, tivemos juntos na seleção, então eu respeito muito a história dele no futebol. Na minha situação, como eu falei, eu não sei os bastidores, como foi o dia a dia do Coutinho, não sei o que está acontecendo exatamente, então fica até difícil de opinar. Mas eu posso falar por mim, como você disse, eu vim para cá preparado, eu sabia de tudo que eu ia enfrentar, do desafio, do projeto que nós tínhamos pela frente e que existiria uma pressão muito grande. Então eu decidi encarar, independente de qualquer coisa, eu faria tudo de novo. Foi uma situação muito difícil e delicada, que eu não desejo a ninguém. Eu acho que o nosso futebol tem que evoluir cada vez mais, que respeite-se cada vez mais os atletas. Mas se for necessário, eu encaro minha vida assim, de enfrentar esse tipo de situação para realizar meus sonhos, alcançar meus objetivos, eu faço de novo, né? Faria tudo de novo. Então, essa é a minha situação. Eu desejo tudo de bom pro Coutinho, pro Vasco, e que ele se encontre e volte a jogar o melhor futebol dele. A gente tinha o Everton, goleiro, esse cara do Palmeiras. Aliás, ele foi pro Palmeiras, sobrou o Santos, jogou no Flamengo. Veio o Rodolfo, que tava na Ferroviária, que era um cara que naquela época já jogava com os pés. E o Léo, que hoje tá na Chapecoense. Eram os 3 goleiros. Todo mundo torcia pro Santos jogar. O Santos era muito bonzinho, um cara legal pra caramba, todo mundo gostava dele. Só que os outros 2 jogavam melhor com o pé. Então o Diniz começa a treinar, chegou, não tinha um contexto da história do Santos ali, e começa a botar o Rodolfo e o Léo pra jogar, e o Santos 3º goleiro. Porra, coitado do cara, mas esperou até os 28 anos, nunca foi titular, 27, 28 lá. Agora que chegou a vez dele, não vai jogar. Aí chega um dia que ele bate na minha porta e fala, porra, Paulo, eu tô com um negócio na minha cabeça aqui, cara. O Santos nem é o melhor com os pés, mas toda vez que ele erra, o time não toma gol. No treino, né, no treino de saída. Os caras gostam muito dele, os caras correm por ele. Eu vou botar ele pra jogar. Aí você vai falar, cara, como assim? Porque os caras gostam dele? Você percebeu isso? Ele falou, Cara, ele botou o Santos no jogo seguinte, no jogo contra o Paraná, o Santos pega um pênalti. 1 ano depois o Santos tá na seleção brasileira. Porque o cara se ligou que não é o quanto ele joga, é o quanto a soma do todo é maior do que a parte, né? A soma das partes é maior que o todo. Pra quem está a favor do entretenimento, e eu estou pelo entretenimento, muito legal esse reencontro. Pra quem está envolvido, um lado, obviamente, vai achar muito legal, né? Porque depois dos 2 jogos alguém passa. O Vasco chega em frangalhos e o Fluminense chega na pontinha dos cascos. E pro Vasco ainda pensar em alguma sequência de Diniz com o mínimo de paz, vai ter que repetir o roteiro da Copa do Brasil, que é superar um adversário que é franco favorito. O Fluminense é muito favorito, mais uma vez, contra o Vasco. E aí a armadilha do clássico tá na mesa. Porque pro Vasco pode ter um desfecho bem ruim, levar a porrada do Fluminense, como pode acontecer, significaria, de repente, a troca do Fernando Diniz, a saída dele do cargo. Por outro lado, o Fluminense tem que lidar com isso também. Mais uma vez é o favorito, só que não conseguiu confirmar esse favoritismo em dezembro. Imagina pro Fluminense. Campanha tão legal, com início tão legal que tá fazendo na temporada, não conseguiu superar esse Vasco. Tá completamente perdido, com um jogador pedindo pra ir embora, com um treinador que já está com a cabeça na bandeja por parte da torcida. Cenário interessantíssimo, tá? Tá aí. Família, rapidamente, deixa eu pontuar essa questão do Felipe Coutinho. Acho que o Diego tentou ser bem político ali, né? Ficar em cima do muro, mas é uma visão que, assim, acaba queimando o Felipe Coutinho. Na minha opinião, tá? Não sei na de vocês. Porque realmente a situação que o Diego viveu no Flamengo foi infinitamente pior. Infinitamente pior, e mesmo assim, né, deu a volta por cima e tudo mais. Mas assim, família, a gente tem que entender também, assim, pessoa, cada um tem a sua visão, o seu comportamento, personalidade. A gente pode levar em consideração também a questão que o Fernando Praz falou, que é difícil para o Coutinho ouvir de um vascaíno, né, como o Cazé, por exemplo. O Rica também, mas não é vascaíno, forçou isso da questão do custo-benefício, salário, e o Coutinho, não sei se ouviu de alguém que estava querendo, né, não faz-me rir do Vasco, eu acho que não é esse o ponto, mas como eu venho dizendo, o Coutinho me decepcionou, respeito a decisão, não concordo, mas essa visão do Diego, para mim, queima mais o Felipe Coutinho. Agora vamos ver, né, se o Coutinho vai continuar jogando, vai se aposentar, se acertar com algum time aqui no Brasil, realmente vai se queimar bastante, né, com a nossa torcida. Já saiu queimado, mas vai se queimar ainda mais, né? Família, vamos seguir a nossa resenha e falar sobre o Paulo André, essa história que ele contou aí do Fernando Diniz. Eu achei bem relevante para a gente destacar nesse momento, porque mais uma vez o Diniz me parece que não vai mudar. E não vai mudar no sentido de características, né? De característica, principalmente falando. Mas o amigo do Lendo o Jogo, ele fala o seguinte aqui, ó, só para a gente entender. Daqui de fora, balizamos análises e sugestões, puramente na questão técnica, como se o futebol fosse tocado em uma nota só.
Escalamos uma equipe com a mesma lógica de uma receita de bolo, como se juntar seres humanos fosse equiparável a dar liga com uma série de ingredientes. O futebol não tem uma linha clara a seguir por causa de quem o protagoniza. O mesmo treinador pode replicar a mesma formação e os mesmos princípios de jogo em vários lugares, mas nunca terá o mesmo resultado. Os mesmos resultados, perdão, família. Cara, eu penso assim, tá? E eu acho que quando, por exemplo, o Diniz não faz nenhuma substituição maluca, eu falo isso aqui muito com vocês, né, sobre mudança, porque muita gente, mexeu mal, é isso. Tirando aquele jogo contra o São Paulo, por exemplo, né, que ele faz ou jogo contra o Corinthians, que são coisas assim absurdas. Agora, recentemente, Chapecoense ou Bahia, eu falei, mas gente, cara, é difícil, né? Uma bola entra ali, uma coisa acontece aqui, você vai falar que as mudanças deram certo. Então, eu não gosto de definir alguma coisa nesse sentido. E até entendo a postagem dele, porque realmente, né, quem tá de fora, né, como nós torcedores, a gente trata isso como uma questão que é profissional, recebe, tira, não interessa. Só que, cara, você no seu trabalho, de repente vai chamar a atenção de uma pessoa diferente da outra, porque você gosta mais, tem mais afinidade, vai cobrar ali de um outro jeito. Isso acontece e você sabe, só que a gente não quer saber disso, né? O torcedor, ele quer resultado. E a gente tem esse entendimento que, recebe em ti e tudo mais, a estrutura, não. Tá mal, barra. É isso, aquilo. E não tem esse olhar pro lado do ser humano, né, que também acaba impactando no jogo. Mas eu entendo aqui o amigo do Lendo Jogo, porque ele gosta muito do Fernando Diniz. Só que, cara, no contexto atual e em alguns momentos dessa trajetória do Diniz no Vasco, não me pega não, irmão. Eu queria um debate com ele para aprender. Mas essa história aí do Paulo André, o Diniz seria, o Diniz seria do Paulo André, o Diniz seria isso aqui, ó. É aquele palavrão mesmo. Porque, no caso, o Santos, ele tá lá de longa data. Um tempão no Atlético Paranaense. Aí sai, ele é o reserva. Poxa, não vai jogar porque o estilo do Diniz e os outros dois jogadores jogam melhor. Então, assim, eu tenho um outro olhar para essa situação. O meu olhar é que o Diniz seria isso perante o grupo, porque na hora do jogador que tá um tempão ali sendo reserva jogar, ele vai botar um outro jogador que sabe sair jogando. Que lida melhor com a bola com os pés. Aqui. E quando eu olho pro Vasco hoje, família, claro que a gente vai destacar algumas situações do Diniz, como o Ryan, em alguns momentos o Felipe Coutinho, outros jogadores, mas o Diniz também erra muito, amigo do Lendo Jogo. Por exemplo, Verratti. Será que o Diniz segurou o Verratti por esse motivo? Líder, capitão, chama atenção, se dá bem com todo mundo, mas saiu criticado, não vou falar queimado, aqui comparando agora com a situação do Coutinho, mas saiu com desgaste, e na minha visão não tinha necessidade, porque mal, jogo após jogo, e o Diniz vai, Vasco com 1 a menos, continua com o Verratti, uma coisa assim, surreal, e a torcida começa a pegar no pé, começa a criticar, inventar apelido, Bagrete, sem necessidade. Na minha opinião, atrapalhou em vez de ajudar o jogador. E hoje, pra gente comentar só um pouco agora da provável escalação e dessa visão do Gabriel Farias, vejo que ele está fazendo isso, por exemplo, com o Brenner. Uma coisa pessoal dele, um jogador que ele conhece, só que hoje, em nenhum aspecto do jogo, a permanência do Brenner, ela é válida, na minha opinião. Não consigo entender. Então, cara, essa galera que, de alguma forma, falando bonito e tentando trazer argumentos para defender o Diniz em certos momentos também, não casa. Família, eu tava até esquecendo aqui de destacar essas páginas aqui que eu tava vendo. Uma, né, falando do Boca, né, essa daqui, ó, que o Boca perdeu um jogador que poderia ser muito importante, chegar a ser titular, e hoje ele está se queimando no Vasco. Mas não é uma questão que ele está se queimando jogando no Vasco, porque ele não joga. Ele chegou aqui e não entra, ele é reserva. E na visão da página, teria potencial para chegar e jogar. E uma outra página até destacando aqui um jogador do Grêmio, né, um colombiano também, e o Marino, né? Jogadores que se destacaram na Colômbia, hoje são jogadores que estão no banco, né? Melhor dizendo. E quando eu vi hoje a provável escalação, eu falei assim, cara, eu não consigo entender. Sinceramente, porque sim, família, é um jogador que a gente chegou aqui, a gente ficou falando todo mundo com uma expectativa lá em cima, e o cara não tem uma partida de titular. Cara, ele ficar no banco não é uma crítica, tá? De repente a gente não sabe o que acontece internamente, não tá treinando bem, é isso, é aquilo, não é isso. Só que, poxa, eu entenderia com um time performando. Vou te dar um exemplo do nosso rival, acho que até vai ficar de fora, Arana. Você prefere o Arana ou o René?
Quem você prefere? Eu entendo que a maioria vai falar Arana. Quem é o titular? Quem é o titular? René. Por quê? Dentro do sistema, tem um encaixe melhor, o time vem vencendo, vai mudar pra quê? Agora, na questão do Marino, o nosso time não ganha, nosso time não joga bem, nosso time não vence. Então, por que não colocar? Então, por que não testar? Eu não consigo entender. Esse esforço todo, ligou dinheiro, para jogador vivendo um bom momento, habilidoso, tem um encaixe hoje do que o Vasco precisa, não entra, não joga. Não dá pra entender, não dá pra entender. Aí um amigo lá do Lendo Jogo pode me explicar com palavras bonitas, família vascaína. Em relação ao jogo, já pego ali o gancho do Gabriel Farias pra gente debater também aqui a provável escalação. É isso, família. Todo mundo que acompanha futebol e que não tem o seu lado vai falar dessa forma, né? Que o Fluminense é muito favorito. Inclusive eu, claro, o momento do Fluminense é melhor, então leva esse favoritismo. Mas acho sim que é um jogo muito aberto, o jogo de amanhã e o do próximo domingo. O Vasco tem totais condições de vencer amanhã, na minha opinião. É uma situação que passa muito mais pelo nosso treinador, que até tem números importantes, interessantes contra o Zubeldia. Parece que o jogo do Zubeldia não encaixa com o do Fernando Diniz, mas na minha opinião é isso. É muito mais uma questão do nosso treinador testar variações, que beleza, eu não sei, você não sabe se vai dar certo, mas testa um time mais intenso, testa a velocidade dos dois lados, sabe? Um time mais ajustado, agrupado, um centroavante com essa dinâmica de presença diária. O que é que eu tô falando hoje? A mensagem que o Diniz passa em relação ao Brenner não tem encaixe nessas histórias bonitas, porque em nenhum aspecto do jogo o Brenner tem encaixe hoje no time. Fisicamente não tá legal, e veja bem, não estou querendo dizer aqui que acabou a passagem do Brenner no Vasco. Nada a ver. É um cara que hoje não está bem, de repente até essa semana sem jogo aí foi importante, né, para melhorar a parte física, mas hoje o Brenner não está bem fisicamente, tecnicamente, não consegue pressionar, não associa no jogo e não é bom na bola aérea, não tem presença de área. E o Vasco só cruza hoje. Por que amanhã não colocar o Spinelli, que fez pré-temporada no Del Valle, tá melhor visivelmente, fisicamente? Ah, mas ele não aguenta, porque tá bom, bota ele de titular até o tempo que ele aguenta. Depois vem com o Brenner, pegando uma defesa mais desgastada. Ah, mas tem a lógica da bola aérea no final do jogo. E também tem a lógica do cara entrar e participar mais, botar a bola no chão, alguma enfiada, ganhar em velocidade. Então assim, família vascaína, realmente é um momento melhor deles. Mas, cara, vamos lá, vamos acreditar. Vamos acreditar que o Vasco vai vencer amanhã. E esse é o provável Vasco. Vamos lá, Léo Jardim, Cuesta e Robert Renan. PH, Tietê, Barros e Puma. Rojas, Andrés Gomes, Nuno Moreira e Brenner. Então, família, a parte defensiva aqui eu acertei, né? Acertei. Agora, na frente, o Diniz escalou o mesmo time, a mesma ideia, a mesma situação que vem acontecendo, 2 meias e Andrés Gomes somente pelo lado esquerdo e Brenner. Aí eu não gosto, né? Eu não gosto. Então acho até que o Diniz, ele pensa no time na questão do Punita, que marca melhor, que se sai melhor defensivamente, e até tem uma questão assim de, se queimar perante o grupo, porque, você barrar um lateral de origem para improvisar, um cara que é titular tanto tempo no Vasco, não é fácil. Não é fácil. O cara sente, o Piton sente, né? Mas tá pensando no grupo. E o Piton tem que entender, tem que ser profissional. Agora a escalação do Brenner não me convence, não. Não me convence mesmo. Repito, não é queimando o cara, não é falando que não presta, não me convence. O Spinelli seria a melhor opção, assim como eu acho que o Marino deveria jogar. Eu até falei no vídeo da parte da tarde que o Nuno poderia ser a primeira opção dentro do que o Diniz entende de hierarquia, vamos colocar assim, sabe? O Nuno tá aí um tempão, vou testar ele em relação ao Rojas, que eu até gostaria de ver o Rojas como titular, mas a minha opinião foi nesse sentido, para não parecer aqui incoerente que eu tô mudando, tá? Eu não esqueci de explicar isso. E Marino, Andrés Gomes e Spinelli. Cara, esse era o ataque que eu Vasco tinha que colocar amanhã, mas sem dúvidas nenhuma. Thiago, mas você tem certeza? Eu não tenho certeza de nada, mas esse é o ataque, família. É o ataque para surpreender, para ser intenso, para marcar, para dividir cada bola, para puxar contra-ataque. Situações hoje que o Vasco não tem. O Vasco, na verdade, tem só com o Andrés Gomes. Então, você vai ver o adversário ligado, atento, marcando. Vai subir o Fluminense, mas sempre aqui de olho no dançarino. Então você tendo outro jogador pela beirada, pelo lado direito, com essa força, com essa vitalidade, seria interessante. Na minha modesta opinião. Acho que o Diniz erra. E na minha visão, aplica a mesma ideia que vem dando errado. Agora o ponto ele aplica a mesma ideia e eu vou torcer para não ter o mesmo resultado amanhã. Porque para mim não muda nada. Rojas e Nuno e Brenner, não muda nada. Falei certo? Rojas, Nuno e Brenner. Não muda nada taticamente, de característica, só muda momento. Que do Rojas é melhor que do Coutinho, mas não sei o impacto que vai ter nisso. No segundo tempo contra o Volta Redonda, teve um impacto.
Volta Redonda. Só o Vasco com a bola. Só o Vasco com a bola. O Vasco em nenhum momento jogou sem bola. Então, a gente não precisou correr atrás do adversário. Em pouquíssimos momentos, isso aconteceu. Agora, a gente vai para um jogo decisivo contra um time que vive um bom momento, que está confiante, com a mesma ideia precária, fraca que o Vasco tem quando fica sem a bola. 2 jogadores que não vão contribuir fisicamente. Você junta a essa dupla de meio campo, o Tietê, que não tem força. O Brenner, se não melhorou fisicamente, também é uma tragédia no jogo sem bola. Família, não tô entendendo. Eu não entendo de Diniz, não. Fui.